Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Alexandre e este é o canal Investing Holder. Meados do mês de fevereiro de 2023, como de costume, todos os meses demonstramos aqui a gestão da nossa carteira Holder. Sei que muitos de vocês já acompanham lá do início, mas para você que não conhece, a carteira Holder é uma carteira previdenciária, onde nós buscamos ter a composição de ativos, de bons ativos, boas ações, bons fundos imobiliários, ter renda fixa, ETFs no exterior, montar um portfólio onde a gente possa carregar, fazer os nossos aportes mensais, são aportes de R$2.000 todos os meses, aportes aí onde de fato fazemos a compra dos ativos e aqui nós demonstramos como fazer a gestão dessa carteira, como se portar diante dos cenários, como investir em renda variável, fazer a alocação de um portfólio diversificado. Então é sempre pensar de forma macro, pensar em uma carteira para carregá-la para o longo prazo com alocações, com ativos, com classes de ativos diferentes e assim a gente vai aportando, vai rebalanceando e vai fazendo a gestão de risco. E neste episódio aqui da carteira Holder vamos demonstrar alguns resultados das empresas que nós temos em carteira. Alguns resultados já saíram, outros não, e a gente vai falar um pouquinho desses que já foram reportados ao mercado. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia Buy Hold. Estamos aqui ponto a ponto, mês a mês, trabalho de formiguinha montando a nossa carteira Holder. Ela iniciou em julho de 2019 e faça chuva, faça sol, todos os meses nós fizemos aportes. Eu quero mostrar aqui, a minha tela já está sendo gravada, são ativos reais. Então aqui a gente vai demonstrar o patrimônio da nossa carteira Holder está em R$80.000. Então é isso que a gente acumulou de patrimônio e esse aqui são os ativos da carteira. Então eu vou rolar um pouquinho aqui para baixo, a gente vai vendo aqui quais são as ações do portfólio. Então nós temos aqui aproximadamente 20 ativos na carteira e 3 fundos imobiliários. E também mais um ETF aqui de exposição no SP500 que é o IVVB11. Então esses aqui são os ativos. Você pode ir olhando aí, dar um pause na tela e olhar. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra. É muito mais a gente olhar para a estratégia, aprender como se portar, como fazer a alocação, como pensar em uma carteira para o longo prazo. Mas nada disso aqui é recomendação. Sempre estude bastante os ativos antes de colocá-los em carteira. Eu vou mostrar aqui também a alocação percentual da carteira. Então em ações são 74%, em fundos imobiliários 12%, renda fixa um pouco mais de 8%, quase 9%, e o IVVB11 aqui próximo a 5%, tudo bem? Essa aqui é a alocação macro da nossa carteira. Vamos falar um pouquinho agora sobre a renda passiva do portfólio. Eu quero mostrar para vocês aqui quanto de dividendos que nós recebemos em janeiro. Nós recebemos aqui próximo a R$190 em proventos. Agora em fevereiro estamos com apenas R$80 aqui de proventos. Basicamente são os rendimentos dos fundos imobiliários. Os resultados do quarto trimestre de 2022 estão sendo anunciados e a maioria das empresas está lançando seus proventos para o mês de março. Então acredito que o mês de março aqui vai compensar os proventos da carteira. E a meta desse mês é a gente conseguir proventos acima de R$200 mensais. É claro que todos os meses, como a periodicidade do pagamento das ações acaba tendo alternância, alguns meses a gente vai superar bastante essa marca, outras nem tanto. Olha aqui o ano de 2022, como que aconteceu aqui os proventos da carteira. A nossa meta lá em 2022 era de R$150. Então tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 meses acima desse patamar. Agora a gente subiu um pouquinho o sarrafo, estamos buscando. A ideia é ano a ano ir aumentando a renda da carteira, a renda passiva. Essa é uma carteira previdenciária e aos poucos nós vamos alocando em empresas que
vão trazer aí rendimentos, proventos, dividendos para o nosso portfólio, empresas de crescimento também, porque o nosso patrimônio tem que crescer conforme a renda variável. Já que estamos nos expondo à renda variável, é comum buscarmos também crescimento patrimonial. E falando aqui em proventos anuais, tem esse gráfico que eu gosto de mostrar para vocês. O investidor de longo prazo, ele não tem que se comparar com ninguém. Não adianta você se comparar com o amiguinho, com o vizinho, nada disso. Compare você com você mesmo. Veja só, nós começamos lá em 2019 com proventos bem baixos. Depois de 2020 a gente teve um pouquinho mais. Em 2021 foi mais de R$ 1.600. E em 2022 a gente teve um aumento aqui, quase que dobrou os proventos da carteira, em 88%. Em 2023 já estamos com proventos pagos, mais proventos provisionados de R$ 763. Então a gente tem o objetivo aqui na carteira, no ano de 2023, em bater esse ano aqui de 2022. Então a ideia é continuar os nossos aportes, aportando, faça chuva, faça sol. Mesmo nos momentos de incerteza. Ah, Alexandre, minha carteira está sangrando, está caindo bastante. Recebo muito esse tipo de pergunta. E é importantíssimo para você que está montando a tua carteira permanecer com os aportes mesmo nos momentos de incerteza, com o mercado caindo. Porque é aí que você vai aumentar a quantidade de ações, que você vai travar renda passiva mais alta, você vai conseguir comprar yields mais elevados. No mercado de queda, o mercado de lado, ele é excelente para acumulação. E a gente que está pensando lá na frente ter renda previdenciária, esses momentos de incerteza são os mais importantes. Não é investir na alta. Investir na alta é fácil e muitas vezes a maior parte dos investidores, eles se expõem bastante, eles elevam o risco do portfólio e acabam pela ganância comprando nas altas. E o investidor de longo prazo, ele mantém a constância e compra principalmente nos momentos de incerteza. Quando a sua carteira começar a subir, ter alta valorização, ele tira o pé pela gestão de portfólio, ele começa a fazer uma alocação maior em renda fixa, em proteções. Então, quando ele pensa de maneira estrutural na carteira, ele vai crescendo sempre e essas questões aí de variação patrimonial não vão importar muito. Então, pare de pensar na variação patrimonial e pense na acumulação dos ativos, porque é pelos lotes que a gente recebe renda passiva. As empresas, elas pagam os dividendos, não é pelo patrimônio que você tem investido, nada disso. É por quantos lotes você tem daquela empresa, daquela ação. Então aumente os lotes, trace metas e siga essas metas. Isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho agora sobre o mercado. Vou mostrar o gráfico do Ibovespa. Vejam só como ele se comporta aqui nos últimos 12 meses. Então o mercado aqui vem andando de lado, subiu um pouco em janeiro, fevereiro já devolveu tudo. Não tem problema. A alocação do teu portfólio você continua aportando, ok? E momento de incerteza, questão fiscal do governo, agora questiona se o Banco Central ele deve manter o patamar de taxa de juros. Vejam só os ruídos e o mercado fica todo ali com aquela oscilação, com uma turbulência. O investidor de longo prazo ele não reage a esses tipos de notícia, ele mantém o seu processo de investimento. E você precisa ter o seu processo definido. E se precisar de ajuda para montar o seu processo, a sua alocação de carteira, eu tenho um serviço de assessoria e consultoria para montagem de carteiras previdenciárias, diretamente comigo, uma carteira personalizada. Para entrar em contato, o link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário no topo, tudo bem? É só entrar em contato. Vamos em frente aqui, eu quero mostrar o IFIX. O IFIX agora, nos últimos dias, nos últimos meses, caindo aqui aproximadamente 7%. Então a gente viu aqui muitos dos fundos imobiliários caindo. Então, se estamos focando em renda, continuamos aportando, tudo bem? Atenção na curva de juros futuro, joga os nossos fundos imobiliários lá para baixo. A variação de preço ocorre, mas pense o seguinte, a gente continua aportando, muitas vezes não muda o fundamento daquele fundo imobiliário, tudo bem? Eu trago também uma comparação aqui nesse vídeo. Vamos comparar alguns tipos de ativos. Empresas de classes de dividendos, vamos comparar o benchmark, que é o Ibovespa, com empresas de crescimento. Então estamos comparando aqui o Divo 11, que é um ETF aqui que replica
as principais empresas pagadoras de dividendos, é um ETF bem conhecido, o IBOV, que é o benchmark, o Ibovespa, e o Small 11. Nos últimos 12 meses, olha a variação aqui. O Divo 11 teve uma valorização de 8%. Já o Ibovespa caiu 7% e as Small Caps caíram aqui 29%. Então veja a importância de você ter uma estrutura de carteira, de você ter boa parte das suas ações em empresas mais maduras, mais resilientes, empresas que têm característica de ter uma política séria de pagamento de proventos, geração de caixa. Em momentos de incerteza, muitos dos investidores correm para essas empresas, elas têm menos variação. Diferente de empresas de crescimento que acabam caindo bastante quando tem cenários incertos, cenários de incerteza. Não estou falando aqui que não devemos ter empresas de crescimento, sim, devemos ter, mas em uma estrutura definida, tudo bem? Então, como boa parte da nossa carteira está estruturada aqui em empresas de crescimento, a nossa carteira aqui, ela acaba superando o Ibovespa, ela acaba tendo menos variação, o beta da carteira, a volatilidade da carteira é menor. Então essa é a parte interessante de você se investir em empresas mais maduras. A gente vê aqui empresas, Banco do Brasil, BBSE, BB Seguros, ANBR, empresas de energia basicamente trazem essa estabilidade, empresas financeiras trazem essa questão de ter menos volatilidade para o portfólio, tudo bem? E são empresas também conhecidas como empresas defensivas, tem mais previsibilidade de resultado. Alguns resultados quero falar agora, quero falar do BB Seguros, que bateu mais um recorde trimestral. No ano de 2022 chegou aí a 6 bilhões, fechou o ano, né? O recorde anual aí para BB Seguros, lembrando que em 2019 lá teve um efeito não recorrente e também anunciou dividendos, tá? Então a gente tem dividendos aqui para receber da BBSE logo no mês de março aqui. A Datacom foi 14 de fevereiro, o dia que eu estou gravando esse vídeo, e 1 de março é o dia do pagamento, R$ 1,86 por ação, tudo bem? Então, olha a importância de carregar as posições e não ficar vendendo conforme notícias do mercado. Banco do Brasil, também, um ano excelente para o Banco do Brasil. Anunciou recorde também de lucro, mais de 57% de elevação na base anual, comparando 2022 a 2021, 31 bilhões. Então a gente vê até as ações do Banco do Brasil tendo valorização, como o BBSE também. Então olha como está performando a nossa carteira holder. Temos aqui juros sobre capital próprio e dividendos do Banco do Brasil a serem pagos, 24 centavos de dividendos e 58 centavos bruto de JCP, para serem pagos também em março. Olha como os dividendos de março vão ser bons, né? Vai ter aí um aumento dos nossos dividendos. A VEG acabou de reportar, eu acabei de fazer esse post lá no Instagram. Lembrando, me siga lá no Instagram também, @AlexandreGarcia_Holder. Me siga lá que eu tenho posts diários, os resultados eu estou postando por lá também. Então olha aqui, ó, 7,9 bilhões de resultado, um aumento na receita de 22%, uma receita aumentando em 22% comparado ao quarto trimestre de 2021. Olha a VEG aqui. O EBITDA, o lucro operacional, em 38% aumento e o lucro líquido aumentando 36%. É a VEG sendo a VEG. E as demais empresas da carteira ainda não reportaram seus resultados. À medida que for saindo aqui, a gente traz outro vídeo lá pra frente para a gente falar. E onde a gente aportou no mês de fevereiro e finalzinho de janeiro. A gente adiantou um pouco o aporte nesse mês e fizemos aqui aportes basicamente. A gente rebalanceou as ações e compramos um pouquinho de renda fixa também. Tá interessante a taxa do IPCA. Pegamos uma parte de IPCA mais para carregar essa taxa, protege parte do patrimônio da inflação. Então é importante ter parte da carteira em IPCA, lembrando que tem a marcação a mercado, tem que tomar muito cuidado, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui no final falando sobre marcação a mercado. Vou só clicar lá para a gente aprender como funciona a renda fixa, tudo bem? E rebalanceamos o portfólio aqui, compramos basicamente, só o que a gente comprou no finalzinho de mês de janeiro. Compramos ENBR, mais ações da ENBR, aqui uma empresa extremamente defensiva. Aqui já compramos um outro case de investimento, a Cyrela, que já é uma empresa de crescimento / dividendos.
Então é uma empresa que a gente espera um pouquinho mais de valorização patrimonial do que propriamente renda. Claro que ela também paga proventos, mas qual que é a ideia de investir na Cyrela? Lembrando que não é recomendação de compra. A gente está com a taxa de juros elevada e isso prejudica muito as construtoras, as incorporadoras. Então a Cyrela é um momento contrário ao ciclo da Cyrela. Então se eu tiver que aportar nessa empresa é no momento que o juros está alto, tudo bem? Tendo a queda dos juros, acaba performando muito bem esse tipo de ativo. Ah, Alexandre, e se o juros subir? Não tem problema. A gente segura, a gente não tem pressa. A hora que chegar o ciclo correto, a gente aproveita e surfa na alta do ativo. Tudo bem? Tem que ter paciência. E se o juros subir, a gente aporta até um pouco mais no ativo. Então a gente recompôs aqui a Cyrela e a NBR. E como eu disse, a gente comprou aqui também Tesouro Direto. Olha o extrato aqui da corretora. A gente comprou um pouco mais de R$600 de Tesouro Direto IPCA+, a NTNB, para carregar lá para frente. Então vejam aqui, pessoal, consistência sempre, consistência é o nome do jogo. É manter os aportes todos os meses, manter investindo e principalmente nos momentos de incerteza. Paciência e disciplina. Tem que ter garra para ser investidor de longo prazo. Só que tem uma coisa, investir para o longo prazo é muito monótono, é muito devagar, não tem emoção nenhuma. É fazer o mais do mesmo. Todos os meses você vai repetir o processo. Não tem nada aqui de glamour, de holofote, muitas vezes não dá audiência, às vezes esse vídeo aqui não tem tanta audiência. É como ver a grama crescer. A gente vê que os vídeos aqui são parecidos, é claro que a gente tenta trazer conteúdos novos dentro dos vídeos da carteira holder, mas é repetir o processo e ver o patrimônio crescendo. Só que muitos dos investidores não têm a paciência de fazer isso. Já quer acertar o ativo, quer buscar aquele ativo que vai ter um lucro enorme. Não é nada disso. E aí, o que você está fazendo agora? Está aportando? Está montando a tua carteira previdenciária, a tua carteira de investimentos? Então, me deixa aqui nos comentários. Você está continuando os seus aportes? Me avisa aí. Eu vou ficando por aqui e vejo você novamente no próximo vídeo. Valeu, até mais!